Olá, meus amigos, irmãos e irmãs, mais uma vez aqui reunidos para darmos início a uma fala agradável, estudo, que de certa forma até corrige muitas informações do passado que ainda estão guardadas por alguns irmãos ou irmãs que no egoísmo do seu entendimento acha que dar valor ao que só eles conhecem é o suficiente para manter até mesmo o poder. Então, assim, na época do nosso querido irmão Moisés, assim que ele desencarnou e os grupos, as tribos ficaram lá nas terras dito prometidas, continuaram o trabalho de moderação na sua parte do dia a dia, cada um tentando interpretar o que os mandamentos das tábuas de Moisés deixaram para os mesmos, para que eles pudessem ter uma vida próspera e fazer com que aquele local realmente fosse um local sagrado. Mas, infelizmente, de acordo com a nossa ignorância, estas tribos, cada uma começou a interpretar a seu bel prazer. Tanto é que, novamente, ou mais na frente, eles foram escravizados para um tipo de pessoa, uma comunidade, uma civilização que ora imperava naquele meio ali, na Europa, na Ásia e até mesmo se expandindo para a África, o Império Romano. O Império Romano, ele vinha também de uma tradição politeísta, porque os gregos, eles influenciaram muito nos romanos. E, porventura, os romanos assimilaram muito bem aquela ideia do politeísmo, dos deuses. Como eles eram grandes guerreiros e conquistadores, conquistaram também aquelas terras e fizeram com que aquelas tribos, que agora eram ditas como os hebreus, aceitassem este novo tipo de conceito religioso, mesmo sem eles quererem, porque até então eles estavam absorvendo o que Moisés tinha deixado para eles, as leis, os escritos. E eles também, nesses escritos, eles esperavam um novo missionário, um novo Messias, assim como estava escrito nas leis. Mas só que, com o tempo, eles foram adquirindo tanta imposição do Império Romano, e alguns foram se perdendo, chegando ao ponto de eles mesmos aceitarem o que os romanos diziam e imporem sobre um tipo de conceito que era também colocado diante daquelas tribos, que era um conceito mais... O termo cristão, abrindo um parênteses, o termo cristão não veio só do Cristo, mas é que este tipo de irmãos entendiam como o Deus único e um tipo de objetivo na conduta moral que era muito parecido com o que viria a ser o cristianismo. Só que os hebreus, hoje conhecidos como judeus, eles eram muito ortodoxos em relação aos ensinamentos de Moisés. Tanto é que cada vez que um hebreu ou um daqueles irmãos ia de encontro àquelas ideias das escrituras de Moisés, eles levavam para uma inquisição, um concílio, e dentre eles mesmo aquele irmão ou irmã era condenado ou condenada. E isso porque eles tinham entre eles esses conceitos, mas, por outro lado, também não iriam ferir a proposta que os romanos impunham a eles, que eram aqueles deuses politeístas, o deus politeísta, o politeísmo dentro da doutrina deles. Mas neste convívio, os hebreus foram se perdendo. E aí houve a necessidade, de acordo com a lei, a lei de Deus, que viesse realmente outro ser, assim como ele apresentasse, seja homem ou mulher, para que começasse realmente a mostrar que o que eles entendiam ou aprenderam com Moisés é para ele dar segmentos e não começarem a usar na sua autonomia, na sua ortodoxia, ou até mesmo no seu egoísmo, a forma deles interpretarem. Mas é um assunto mais na frente, e falar desse Messias realmente é um momento muito agradável, porque nós vamos começar a entender o porquê nós começamos a falhar dentro do cristianismo,
nós que o entendemos muito bem. Muita paz a Deus.